Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. A sustentabilidade urbana representa as diversas ações de desenvolvimento urbano e preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, para proporcionar qualidade de vida às pessoas. Eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade urbana com Karen Regina de Castro Marins e Zuleika Goulart. Karen Regina de Castro Marins é professora da Escola Politécnica da USP, doutora em Arquitetura e Urbanismo e especialista em Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja bem-vinda, Karen. Boa tarde a todos. Franklin, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa convidada também para o programa de hoje, Zuleika Goulart. Ela é coordenadora do programa Cidades Sustentáveis e integrante da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vinda, Zuleika. Obrigada, Franklin. Boa tarde a todas e todos. É um prazer participar do programa. Espero que essa manhã seja bastante produtiva. Perfeito. No mês de agosto foi realizado o evento do ciclo ILP FAPESP, que debateu os desafios da sustentabilidade urbana. Nesse evento, pesquisadores propuseram abordagens para enfrentar os desafios oferecidos pelo impacto das ações humanas no ambiente urbano. A Karen Regina, você participou desse evento. O que mais importante nós pensarmos nessa questão da sustentabilidade urbana? Bom, esse tema de sustentabilidade urbana, ele é bastante abrangente, né, bastante complexo, no sentido de envolver diversos aspectos das cidades, inclusive os diversos agentes e as várias escalas, tanto territoriais quanto escalas também de governança, e aspectos que foram tratados, que houveram, na verdade, motivos de destaque, estão bastante relacionados justamente em como conciliar esses vários fatores e como conciliar as várias escalas que existem, que interferem justamente nas condições de sustentabilidade. Quando a gente fala de escala, o que a gente está falando? A gente está falando de, por exemplo, o que é desenhado numa escala de uma região metropolitana, o que é desenhado, o que é estabelecido nas políticas municipais, o que é abordado nos distritos das cidades e, finalmente, nos bairros, que é onde as pessoas realmente interagem naquele cotidiano. Então, quando a gente fala aí desses aspectos, a gente tem que falar dos vários condicionantes, os vários fatores que vão interferindo nas decisões, nas tomadas de decisão, nos processos de planejamento que envolvem o governo, que envolvem também nas ações em que a iniciativa privada participa, como a sociedade ela está interagindo nessas várias decisões, e isso tudo ser conciliado numa ação sistêmica, numa ação harmônica, em prol de um desenvolvimento mais equilibrado. Perfeito. Zuleika, quais são os maiores problemas de sustentabilidade que as grandes metrópoles estão enfrentando atualmente? Que não são poucos, né? Diga-se de passagem. Exatamente, Franklin. Eu acho que os desafios são enormes, né? E eu acho que, até complementando a fala da Karen, né? Primeiro, eu entendo que há necessidade de incluir a sustentabilidade de uma forma transversal nas políticas públicas, né? A gente fala muito de sustentabilidade, mas a gente ainda, infelizmente, tem que reforçar o conceito de sustentabilidade, né? Que sustentabilidade é pensar as três dimensões de forma integral, né? Então, a dimensão social, a econômica e a ambiental, né? E acreditamos que os governos subnacionais, eles têm um papel fundamental. Evidente que
os governos, por si só, eles não cumprem exatamente as transformações que são exigidas hoje nas cidades, né, no planejamento urbano. Eu acho que há uma necessidade da participação social, a participação da academia, a participação do setor privado, mas, como popularmente a gente fala, os governos, principalmente os governos locais, eles estão mais próximos da população e também têm como competência a capacidade de gerar essas transformações no território, né? Então, nós acreditamos, né, o programa Cidades Sustentáveis vem trabalhando com os governos locais, né, há muito tempo, principalmente com apoio para a implementação da Agenda 2030 e dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda ambiciosa, né, que tem 193 países signatários dessa agenda, signatários dos países membros das Nações Unidas, mas é nas cidades que nós vamos ver, de fato, essa agenda avançar, né? A gente entende que os governos locais, eles têm essa capacidade de gerar essas transformações no território. Mas eu ainda acho que, por exemplo, nas capitais, a gente tem desafios enormes, né? A gente tem um país totalmente urbanizado, né? Aí, os dados do último censo apontam que 88% da população brasileira vive em cidades, né? 75% das emissões de gases de efeito estufa vêm das cidades. Portanto, esses dados reforçam o papel importante das cidades para a gente avançar com uma agenda de sustentabilidade urbana. Perfeito. Karen, quais foram as principais conclusões que ocorreram dentro do ciclo ILP da FAPESP que você participou? Esse ciclo foi dedicado justamente à questão da sustentabilidade urbana e, naquele momento, nós tratamos de aspectos que envolvem tanto a questão realmente de preparar o ambiente urbano para questões que impactam a qualidade de vida das pessoas e que, de certa forma, vão ter de ser adequadas, ter de ser adaptadas. Um dos pontos que se coloca é justamente o quanto as cidades elas têm uma condição de serem realmente ambientes adequados para a qualidade de vida da população, atendendo às várias necessidades, atividades urbanas, mas ao mesmo tempo dando condições de conforto, ou seja, conforto térmico dentro de um contexto de mudanças climáticas, um contexto em que há ondas de calor, um contexto em que há aspectos de águas urbanas, inundações, eventos que acabam gerando incômodos e prejuízos até de grandes proporções para as pessoas, né? Foi até citado naquele momento lá no evento a situação que ocorrera em Porto Alegre, né, mas não só esses eventos que atingem o município como um todo, mas os movimentos que atingem os vários bairros. Um dos exemplos que eu coloquei foi, por exemplo, o resultado de uma pesquisa, inclusive de doutorado, que nós fizemos aqui na Poli, que mostrou que dentro de um mesmo bairro, com menos de 1 quilômetro quadrado, você tinha diferenças de temperaturas superficiais que iam de 15, 20, até 25 graus de diferença. Isso num raio pequeno, não, Karen? Num raio pequeno, ou seja, você tem gradientes térmicos, né, que a gente fala, que são essas diferenças, pessoas andando na rua experienciando situações térmicas que geram desconforto, podem gerar algum outro mal-estar pior, inclusive nesse contexto de agravamento da intensidade de aspectos térmicos mesmo, devido às próprias mudanças climáticas. Então, esse evento, ele procurou tratar de questões que eram medições, monitoramentos, diagnósticos, acompanhamentos, intervenções que nós chamamos em macroescala, como o Zuleika estava falando, do município, dos agentes locais, que é tratar com os decisores municipais, mas também adentrar nessa escala do morador, nessa escala do cidadão, que é aquele que vai ter as suas atividades de moradia, de trabalho, de lazer, de escola, e que ele precisa ter esse ambiente melhor estruturado. Perfeito.
Zuleika, você, na sua resposta anterior, você, de uma certa forma, acabou dizendo que tem as várias estruturas, né, que seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, nacional, dessa questão da sustentabilidade urbana, e claro que tem cada uma desses níveis tem a sua legislação. A gente fala muito no Brasil que tem a legislação, a lei que pega e a lei que não pega. É um absurdo, mas enfim, isso já está quase que adesivado na vida do dia a dia do brasileiro. Exatamente. Eu te pergunto, a nossa legislação, seja ela em nível municipal, estadual ou mesmo nacional, ela é boa e ela, digamos assim, ela não está pegando ainda como deve, ou a gente precisaria ainda, digamos, aperfeiçoar em algum desses níveis aí, para que a questão da sustentabilidade urbana fosse vista de uma forma mais séria pela população e pelos governantes, principalmente. Uhum. Franklin, eu acho que essa questão ela é central, né? A gente, o Instituto Cidades Sustentáveis, né, que é o instituto que realiza hoje o programa, ele tem realizado várias pesquisas e estudos, né? Justamente para que a gente consiga apoiar as cidades na implementação da Agenda 2030. O Índice de Desenvolvimento Sustentável, que foi criado em parceria com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, e agora nós vamos lançar a 3ª edição ainda no mês de outubro, um dos indicadores que nós temos utilizado é estratégias de prevenção aos eventos extremos. Esse indicador, ele é um indicador que é coletado das bases nacionais, portanto, a gente faz uma coleta do IBGE, da MUNIC, que é uma pesquisa com os municípios brasileiros, e ele se reflete em 25 estratégias. Quando a gente faz uma análise desse indicador que compõe o Índice de Desenvolvimento Sustentável das cidades, nós vemos que a maioria dos municípios tem desafios significativos, muitos desafios, 3.976 municípios, e desafios significativos, 1.259. Quando a gente fala sobre quais são essas estratégias, a gente exatamente entra nessa questão da legislação. Então, quando a gente fala estratégias para a prevenção de enchentes, inundações e enxurradas, se tem estratégias no plano diretor, se tem na lei de uso e ocupação do solo, se tem uma lei específica de prevenção a enchentes, inundações e enxurradas, se tem mapeamento de área de risco. E a gente vê hoje que a maioria dos municípios brasileiros não estão preparados para enfrentar essa emergência climática. E nós não estamos falando apenas de capitais, mas de todos os municípios brasileiros. E um exemplo que reflete muito é o estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente faz análise desse indicador dos 400 e poucos municípios que foram afetados pelas enchentes, a maioria dos municípios tem desafios significativos em relação à prevenção, às estratégias de prevenção aos eventos extremos, né? Então, acho que isso está muito ligado à questão da legislação, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter legislações que, de fato, sejam cumpridas pelos gestores e gestoras, e a gente faça o monitoramento também, né, a própria sociedade civil faça o monitoramento dessas ações que são fundamentais para a gente enfrentar esse momento e que a gente está falando. Antes a gente falava de sustentabilidade, de fazer hoje, no presente, para evitar que as gerações futuras tenham problemas. Hoje o futuro é agora, né? Ele chegou de uma forma bem complicada, na verdade. Exatamente. E aí fica aquela questão, né? Que ações seriam necessárias, né, para tornar as cidades mais sustentáveis, Karen? Eu sei, claro, que isso aí é uma coisa, uma resposta difícil, né? Porque tantas demandas que estão sendo exigidas, né, até pela própria destruição da natureza que corre solta pelo mundo, né, mais ainda no Brasil. Mas o que a gente poderia fazer, né? Que ações poderiam ser feitas para que as cidades fossem mais sustentáveis?
A gente tem uma frente, né, de pesquisa aqui na Poli que é relacionada com a questão, por exemplo, da densidade urbana, né? Nós temos várias ações de infraestrutura, serviços urbanos, equipamentos urbanos, que são, por exemplo, desenhados por escolas, unidades de saúde, mesmo áreas livres, áreas verdes, desenhadas sem que a questão realmente de uma compreensão, de uma apreensão mais detalhada do que seja densidade, ou seja, concentração de pessoas, demanda, pessoas que residem realmente no local, pessoas que vão e participam de um bairro ali durante uma grande quantidade de tempo do seu dia. Afinal de contas, como que essas quantidades e esses tipos de pessoas, eles estão realmente sendo apreendidos nas políticas, né? Então, assim, ter um domínio maior da questão de quem é o público, de qual é essa demanda, é um dos aspectos importantes, porque você tem justamente essas dificuldades de atendimento de equipamentos públicos, de áreas livres. Nós temos, exemplo, bairros, áreas no município de São Paulo e em outros municípios do Brasil, em que se estimula o chamado adensamento urbano, mas não necessariamente isso vai significar uma concentração de pessoas. Por quê? Porque pode-se construir prédios e ter apartamentos em tamanhos que abrigam um número reduzido de pessoas. Uma família, um apartamento grande vai abrigar 3, 4 pessoas, se for um apartamento médio, também vai abrigar 3, 4 pessoas. Então, esse domínio de quantas pessoas e quais são as demandas e como atender na cidade é um ponto, inclusive para as áreas livres, as áreas verdes, o quanto se pode deixar construir num bairro a ponto de se comprometer, por exemplo, o que você vai ter de ventilação urbana, o que você vai ter de insolação, o que você vai ter de área de lazer, o que você vai ter de ilhas de resfriamento urbano. Então, esse controle ele é muito importante, né, de se estruturar, inclusive do ponto de vista metodológico, do planejamento da cidade, disso ser um dos elementos importantes para as políticas. Outra coisa que é importante é realmente estruturar a cidade para uma mobilidade mais sustentável. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de pedestre, a gente fala de bicicleta, a gente fala da pessoa que vai chegar num transporte que tem que estar montado para atender essa demanda e estruturar o espaço público de ligação, de infraestrutura para isso. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo, parceira aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Líderes Mundiais adotam compromisso contra a ameaça crescente das superbactérias. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O presidente da Assembleia Geral da ONU, Philemon Yang, iniciou a reunião de alto nível sobre resistência antimicrobiana, anunciando a aprovação da declaração política negociada pelos países. A aprovação, por consenso, foi recebida sob fortes aplausos dos líderes presentes. Yang disse que a resistência antimicrobiana, ou RAM, é uma das maiores ameaças do nosso tempo. Segundo ele, não se trata apenas de uma crise de saúde global, mas também uma questão crítica de desenvolvimento. O presidente da Assembleia Geral afirmou que essa é uma questão relevante para a capacidade coletiva de tratar doenças em seres humanos, animais e plantas e melhorar a segurança alimentar. Ele acrescentou que o sucesso em todas essas frentes é essencial para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Yang ressaltou ainda que o mundo deve agir urgentemente para conter a ameaça. Na sessão de abertura da reunião de alto nível, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, disse que a RAM representa um perigo complexo e existencial e está entre as 10 principais ameaças à saúde e ao desenvolvimento globais, responsável por 1.300.000 mortes por ano. Ela enfatizou que estes não são apenas números, representam vidas perdidas, famílias destruídas e futuros roubados. Amina adicionou que essa crise custa cerca de 800 bilhões de dólares anualmente em despesas de saúde e perda de produtividade, e ameaça reverter décadas de progresso médico. Ela destacou que combater a RAM é um imperativo moral.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que o inventor da penicilina alertou o mundo sobre os perigos da RAM em seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel em 1945. Tedros Ghebreyesus alertou que o problema é uma das ameaças mais prementes à saúde e ao desenvolvimento e pode reverter décadas de progresso médico. Segundo ele, esse não é um risco hipotético para o futuro, está aqui e agora e nenhum país está imune à ameaça. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esse foi Felipe de Carvalho, de Nova York, da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo. E agora vamos conversar com a Gabriela Chabut, a nossa colunista, especialista em ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que são estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Olá, Gabriela, tudo bem com você? ODS em pauta. Olá, Franklin. Olá, ouvintes do Brasil ODS. Perfeito. Que novidades você traz para a gente no dia de hoje? Franklin, esse tema de sustentabilidade urbana ou sustentabilidade nas cidades, ele é um tema muito importante na Agenda 2030. Entre os 17 ODS, a grande maior parte das 169 metas depende da participação das cidades, acho que principalmente no Brasil, como trouxe a Zuleika, que tem aí uma população ainda maior urbana do que a média da população mundial. Então, no Brasil, a gente tem mais de 80%, quase 90% da nossa população vivendo em cidades, conforme os dados do último censo. No mundo, a gente tem mais de metade da população, caminhando aí para 2/3 da população mundial vivendo em cidades, e é o ODS 11 que vai lidar diretamente com esse tema. Então, o ODS 11 traz o tema Cidades e Comunidades Sustentáveis. É ele que vai abordar os principais problemas das cidades, as principais questões das cidades e como tornar essas cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, eu acho muito bacana a proposta de utilizar o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, o trabalho que a Zuleika traz aí com o Instituto Cidades Sustentáveis, porque é um jeito da gente monitorar os avanços e desafios aí na comparação entre as diversas cidades brasileiras. Então, eu acho que é isso. Legal. Agora, Gabriela, você acha que o Brasil tem essa meta, né, dos 17 ODS aí, estipulados para 2030, né? Parece tão longe, mas não, está logo aí, né? O Brasil tem cumprido esse ODS 11, que são das cidades sustentáveis, a contento, ou ainda falta muito, segundo a sua visão? Franklin, ainda falta bastante, né? A gente vem conversando que a FAPESP lançou uma série de cadernos, então 17 cadernos, olhando para o desempenho de cada uma dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como que está a implementação desses 17 objetivos no Brasil, né? Entre 2015, quando eles foram pactuados, e 2022, porque é quando a FAPESP fechou os dados, né? Então, os últimos dados que a FAPESP analisou, em 2023, ela analisou os dados até 2022 e publicou agora em 2024 esse conjunto de cadernos. Eu acho que entre os 17 objetivos, o 17 não é o que está mais preocupante, né? Mas a gente ainda tem muito a avançar, viu, Franklin? A gente tem ainda um caminho longo a percorrer para avançar rumo à implementação das metas do ODS 11. Ela traz problemas muito graves das cidades, como a habitação, por exemplo. Então, o Brasil não vai bem no cumprimento da meta relacionada à habitação. Ela traz a questão dos resíduos. Então, a questão dos resíduos é uma grande questão para as grandes cidades no Brasil. Então, a gente não é o pior, mas também não é o melhor. A gente tem muita coisa para avançar ainda, Franklin. Para finalizar sua participação na coluna de hoje, Gabriela, qual que seria a que está pior para as pessoas ficarem antenadas aí? Olha, isso em termos dos ODS, é isso que mais preocupa a atuação do Brasil. Você sabe que eu sou uma otimista, né, Joel? Eu estou sempre olhando para que está melhor, não para que está pior. Mas eu diria que um ponto de atenção, acho que até chamando a questão para um tema transversal, que é a questão das mudanças climáticas, eu diria que o ponto de atenção é o ODS 13, que é a Ação Global contra a Mudança do Clima, porque, na realidade, a gente está aí nesse momento com o Brasil pegando fogo, com o nosso presidente chamando as nações mais desenvolvidas para investirem mais nos países em desenvolvimento, para combater as mudanças climáticas.
Então, a gente está nesse momento onde esse tema está em alta, né? A gente tem o presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas, chamando a atenção para o fato de que falta investimento para lidar com a questão das mudanças climáticas, mas a gente tem uma opção do Brasil ainda insistindo em usar recursos fósseis para o seu desenvolvimento. Então, a gente está nesse momento aí, num momento de muita contradição, muito desafio, que é lógico que a gente quer se desenvolver, é lógico que a gente quer explorar as reservas de petróleo, porque eles estão aí, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que para a gente ter um desenvolvimento mais sustentável, a gente precisaria pensar nessa transição energética de forma mais acelerada. Então, é muito desafiador e muito contraditório. Então, não dá para não falar de ODS 13 nesse momento. Acho que o foco tem que ser aí. E a gente está aí no momento em que, essa semana, a gente tem eleições, né? Eleições municipais. Então, chamar aí os nossos ouvintes a votarem com consciência, a se perguntarem o que será que os meus candidatos estão pensando para a questão da sustentabilidade nas cidades, né? Então... Verdade. Gabriela, obrigado aí pela sua participação. Na semana que vem você está de volta aí, a Gabriela Chabut, nossa colunista especialista em ODS, está de volta aqui na semana que vem para dar mais informações sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E acho que o aviso da Gabriela foi muito bem dado, né? Nós estamos caminhando para as eleições e eu acho que as pessoas têm que assumir a sua parte, né? Eu acho que votar com responsabilidade. Não adianta para a gente só achar que votou, agora quem tem que fazer é o representante. Não, nós, como cidadãos, como cidadãs, temos a responsabilidade de também continuarem cobrando dessas pessoas que foram eleitas e da toda a estrutura, e tendo atitudes também, né? Acho que isso que é fundamental. Gabriela, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem. Até a semana que vem, Franklin. Um abraço. Um abraço. Entre os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU, no Brasil, está o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, como a Gabriela abordou bem na sua coluna, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Só para dar o fecho, digamos, da coluna que a Gabriela acabou de apresentar aqui para nós. Agora eu jogo a bola, digamos assim, né, para a Zuleika. É possível ser otimista com as ambições do ODS 11, Cidades Sustentáveis, depois desse panorama que a Gabriela Chabut traçou aí para a gente? Olha, Franklin, eu, assim como a Gabriela, eu também sou bastante otimista, né? E acho que ela tocou num ponto extremamente importante, né? Eu falei muito sobre o papel dos governos locais na implementação da agenda. Em junho desse ano, na Semana do Meio Ambiente, nós lançamos uma pesquisa com o IPEC, e os entrevistados, uma pesquisa nacional, os entrevistados apontaram que 79% dos entrevistados apontaram que os governos locais têm a contribuição para enfrentar as mudanças climáticas. E entre as ações que foram apontadas, né, destaca-se, primeiro, aumentar e conservar as áreas verdes, né, praças e parques, controlar o desmatamento e a ocupação das áreas de mananciais, reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Então, são várias ações, e eu, esse final de semana, estava conversando com um diretor de meio ambiente, do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, falando que eu acho que esse resultado, entre aspas, ele é animador, porque traz também um reconhecimento da população em relação à questão do enfrentamento às mudanças climáticas. E agora, com as eleições, nós lançamos agora recentemente a nossa campanha nacional para comprometer os governos, os candidatos e candidatas com essa agenda de sustentabilidade urbana, alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é você no clima contra as desigualdades. Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente também tem que reconhecer que as mudanças climáticas e os eventos extremos, eles certamente vão afetar a população periférica, a população
os pretos, mulheres. Então, a gente precisa abordar o tema de justiça climática também, né? Acho que é importante que esses governantes, e a partir de 2025, novos prefeitos e prefeitas, e nós temos aí, a CNM aponta que quase 70% dos prefeitos e prefeitas que assumem em 2025 serão novos prefeitos e prefeitas, mas tem uma responsabilidade muito maior, porque vai ser a última gestão completa até 2030. Então, os governos locais, principalmente esses que vão assumir em 2025, têm uma responsabilidade maior. Mas eu também acho importante destacar a sociedade civil como um ator importante nesse processo. Então, quando a gente fala nessa campanha, a gente também faz uma abordagem para eleitores e eleitoras votarem conscientemente em candidatos e candidatas comprometidos com essa agenda de desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, caso vocês também queiram conhecer a campanha, ela está disponível no site cidadessustentáveis.org.br e também mobilizar seus candidatos e candidatas para assinarem a carta compromisso do programa Cidades Sustentáveis, que prevê uma série de ações para implementar essa ação durante os 4 anos de mandato. Perfeito. E Karen, a Zuleika falou na participação da população em geral. Eu te pergunto, como é que a população, né, de uma certa forma, pode contribuir para criar um ambiente mais sustentável e saudável no ambiente urbano? A participação da população, ela se dá bastante, tanto na definição, obviamente, né, das lideranças governamentais, por meio, obviamente, da eleição, mas também por meio das políticas públicas que vão sendo desenhadas, e, de uma maneira muito direta, em oportunidades de desenvolvimento dos seus locais de trabalho, dos planos de bairro, né? Atualmente, eu estou coordenando um projeto FAPESP voltado a produzir um orientativo para planejamento de bairros no município de São Paulo, que integra um programa de pesquisa em políticas públicas da FAPESP, né? Um projeto FAPESP. E a ideia é justamente que se possa fomentar de uma maneira estruturada e com a participação desses fatores que afetam a vida das pessoas, envolver as comunidades por meio de um processo estruturado em que a participação esteja não só nessas macro escalas, ou seja, por meio da eleição, por meio das políticas macro dos municípios, eventualmente das metropolitanas ou mesmo estaduais, que isso aconteça nos locais de trabalho e, dessa forma, aqueles problemas que são problemas de quem vive num local, de quem trabalha diretamente, eles possam ser melhor equacionados. Então, eu vejo muito através dessa questão de um planejamento estruturado local. Segundo a plataforma UBVerde, desenvolvida pela USP junto com as universidades federais de São Carlos e da Bahia, e também com a Universidade Lusófona, bairros ricos podem concentrar a maioria das áreas verdes. Por outro lado, as regiões mais pobres estão mais expostas aos efeitos das altas temperaturas. Zuleika, pensando em sustentabilidade, até que você já abordou aqui no nosso programa, aqui na nossa primeira metade do nosso programa, como combater essas desigualdades nas metrópoles? Você até falou na sua pergunta, você colocou claramente, né, que essas desigualdades, elas têm gênero e têm cor, né? Uhum. Exatamente, Franklin. A gente tem estimulado muito que os governos locais façam seus mapas das desigualdades. E o que é isso? A Rede Nossa São Paulo, que é uma das 2 linhas programáticas do Instituto Cidades Sustentáveis, já vem apresentando o mapa da desigualdade da cidade de São Paulo há mais de 12 anos, né? Então, anualmente, nós lançamos o mapa da desigualdade. É um conjunto de indicadores, contemplando também um conjunto de temas, entre eles meio ambiente, onde nós fazemos o levantamento desses indicadores em todos os 96 distritos da cidade de São Paulo.
E criamos um índice que chama desigualtômetro, que é a diferença do melhor indicador para o pior indicador. E essa ferramenta, nós acreditamos que é uma ferramenta extremamente potente, porque ela, de fato, ela vai apontar onde estão as desigualdades nas cidades, né? Então, a gente tem, um dos indicadores, inclusive, que nós trabalhamos, é o indicador de áreas verdes, né? E, de fato, a gente tem uma concentração maior de áreas verdes na cidade de São Paulo, nas áreas mais nobres, digamos assim, né? Assim como a gente tem idade média ao morrer, a idade média ao morrer, que é um indicador que nós utilizamos, nós temos na Anhanguera, por exemplo, a idade média ao morrer é de 53 anos, e no Jardim Paulista, uma área nobre, é de 80 anos. É evidente que esse indicador, ele aponta diversos desafios, né? Então, a falta de acesso à saúde, de segurança. Então, esse é um indicador extremamente potente. E eu acho que é fundamental, principalmente em cidades médias e grandes, a gente trabalhar com o conceito de descentralização da gestão, né? Então, a gente precisa trabalhar a gestão pública de forma descentralizada, para que a gente dê um olhar, uma atenção especial para as áreas que necessitam maior investimento, não só de orçamento, mas também de políticas públicas, para que a gente enfrente esses desafios das desigualdades, das mudanças climáticas. Perfeito. Karen, a Zuleika falou da descentralização, né? E essa seria, digamos, uma das ações políticas que poderiam melhorar as condições dos centros urbanos brasileiros, além de outras que você poderia acrescentar? Sim, essa descentralização, ela ajuda justamente a você detalhar a atuação e você ter uma gestão mais continuada, tanto da solução do problema, quanto o próprio monitoramento. E esse engajamento de formas de governança descentralizada, com uma atuação local mais fortalecida, isso envolveria tanto a própria governança, as próprias administrações públicas, como também os agentes locais dos vários bairros, das várias regiões. Por quê? Porque você passa daí a ter um plano dedicado a várias especificidades. Então, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa ampla na região metropolitana de São Paulo, de 2020 até início até o ano passado, mapeando condicionantes de caminhabilidade, ou seja, por que as pessoas, o que é importante para as pessoas caminharem no acesso ao transporte público, próximo a trem, metrô, terminais de ônibus. E, assim, é marcante como a questão de segurança pública, a questão de iluminação pública e a questão de infraestrutura para o pedestre são os pontos mais importantes, né? As pessoas, elas decidem não andar por medo de alguma criminalidade, por ter um ambiente que não é favorável. Isso vai impactar onde? Além de impactar na qualidade de vida da pessoa, porque de repente ela vai fazer outros caminhos, ela não vai ter aquele transporte, não vai poder caminhar no bairro dela, isso também impacta do ponto de vista da energia, porque você poderia ter um sistema de transporte, obviamente, que absorvesse a demanda, e que você teria também uma redução energética das pessoas poderem optar pelo transporte público por terem um ambiente urbano que favoreça o acesso. Então, esses aspectos locais, eles passam a condicionar um comportamento e um fator decisório da própria população. Maravilha. Chegou o momento de nós divulgarmos a nossa enquete, né? A nossa enquete que, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, sempre relacionada, claro, com o tema do programa, e ela é realizada no Instagram. A cada semana nós temos lá essa enquete e temos também um espaço para que os seguidores e as seguidoras façam uma pergunta para quem participa do nosso programa, né? Nossos entrevistados, e no caso de hoje, as nossas entrevistadas. E a questão que nós fizemos para o programa de hoje é a seguinte: você mudaria seus hábitos de consumo para preservar o meio ambiente?
a gente acreditava que daria 100%, e não foi 100% não, 92%, pelo menos uma maioria assim esmagadora, como as pessoas costumam dizer, 92% das pessoas disseram que sim, que mudariam seus hábitos para preservar o meio ambiente. 8% diz que não, né? Talvez sejam aquelas pessoas, como se chama nos dias de hoje, os negacionistas, né? Porque, olha, numa boa, se nós não mudarmos os nossos hábitos de consumo, de preservação do meio ambiente, a gente não vai ter lugar para morar neste planeta, né? Acho que é fundamental as pessoas começarem a refletir, esse 8%, né, que diz que não, que é uma necessidade de mudar os seus hábitos, sim, quer queira, quer não. Infelizmente, não há como, o planeta não consegue mais administrar e absorver, digamos, o lixo que é criado, enfim, uma série de outras questões que impactam diretamente no nosso dia a dia e nossa qualidade de vida, principalmente. Nós recebemos 2 perguntas, né, como eu disse, há o espaço para perguntas, uma pergunta que foi enviada pelo Rodrigo Garcia e outra pela Daniela Souza. Antecipadamente, já agradeço tanto ao Rodrigo como à Daniela ter colaborado aqui com o Brasil ODS e enviado as suas questões. E a primeira questão do Rodrigo Garcia eu faço para a Zuleika Goulart. Zuleika, o Rodrigo pergunta, é possível reverter o problema de poluição dos rios de grandes cidades? Rodrigo, obrigada aí pela questão. É possível, sim. Eu acho que a gente tem experiências inovadoras, né, e boas práticas nacionais e internacionais. A gente sempre fala, é importante a gente também conhecer as políticas públicas de outras cidades para adaptar para a sua realidade local. E aqui eu vou citar um exemplo, né? A gente tem falado muito sobre soluções baseadas na natureza, né? Que é uma solução inovadora hoje, né? Que a gente é um conceito internacional, mas que tem sido cada vez mais discutido aqui no Brasil. E nos últimos 5 anos nós participamos de um projeto multilateral, City Nova. E um dos parceiros nossos foi a cidade do Recife, e a Ares, que é uma organização social, desenvolveu uma solução inovadora e aplicou em um dos trechos do rio Capibaribe, em Recife, né? E isso, quer dizer, com um custo muito menor, né? E cada vez mais a gente tem estimulado. A Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, e agora com uma nova legislação, ela tem entre as orientações também utilizar soluções baseadas na natureza para que a gente consiga reverter esse cenário, né? A gente tem várias cidades brasileiras, principalmente grandes, né, e que tem esses desafios, né, dos rios poluídos, né, e acho que cada vez mais. Inclusive, um dos problemas citados pelos entrevistados nessa pesquisa que eu citei há pouco, 25% da população que foi entrevistada cita a poluição dos rios e mares como um dos maiores problemas ambientais da cidade onde moram. Então, é possível, sim, eu também, assim como o Gabriel falou, eu sou uma otimista, mas a gente precisa acelerar esse processo. Né, eu acho que você falou muito sobre a questão do consumo, a gente precisa, de fato, repensar o nosso modelo de consumo, né? E eu acho que a questão da poluição dos rios também, ela acaba se conectando com a questão do consumo, né? E a questão do consumo, ela é fundamental a gente colocar em discussão. Então, eu acho que é possível, sim, e eu não acredito nessa máxima mais de falta comprometimento político. A gente precisa de ações concretas para hoje, né, não para amanhã, né, ações concretas. E acho que é super importante que a população também acompanhe os planos de governo, os planos de metas dos prefeitos e prefeitas para que possa monitorar, né, e exercer o papel ali de controle social durante o período de mandato. Perfeito. E eu tenho aqui uma questão para a Karen Regina de Castro Marins, que foi enviada pela Daniela Souza. Karen, a pergunta da Daniela é a seguinte: como ampliar as áreas verdes da cidade?
Olha, esse é digamos assim, é um desafio, mas é uma grande solução também, né? Porque, Daniela, essa pergunta é uma pergunta que nós temos investigado, não só eu, mas várias pessoas na USP, em outras universidades também do Brasil, né, e do mundo também, porque existe essa demanda por espaço livre, né? Nós temos uma demanda por espaço ocupado, mas temos também por espaço livre. O espaço livre, ele não é o resto do espaço ocupado. Ele precisa ter uma estruturação, preparo. Então, como? Não temos amarrado exatamente na legislação urbanística uma espécie de ajuste compensatório de você implementar uma construção de grande porte e você obrigatoriamente deixar um espaço livre na cidade compromissado, ou, digamos assim, balanceado com aquela população que vai ser colocada, com aquela área construída, mas isso é uma ação que faz sentido. Por quê? Porque você não pode simplesmente ir implantando novas edificações, trocando casas por prédios, ou mesmo mantendo só casas, se não tiver uma política de criação desses espaços livres. Então, eu sou uma professora numa escola de engenharia civil, e eu costumo colocar desafios para os meus alunos em que eles façam o desenvolvimento de um bairro em projeto, mas que eles deixem em contrapartida determinadas áreas livres, ou por processos de desapropriação, ou eventualmente pensando em mecanismos de direito de preempção, que são previstos no Estatuto da Cidade, em que o governo ele passa a ter uma prioridade sobre alguns lotes para, por exemplo, deixar como praças, como pequenos parques, etc. Para quê? Para que o desenvolvimento urbano ele não seja pensado só como uma adição de construções, mas como um equilíbrio ambiental, que precisa ser promovido, com áreas permeáveis, com arborização urbana, com áreas em que você consiga promover justamente as áreas verdes, não somente a área construída. É verdade, né? Porque aquilo que você falou, a área verde não pode ser aquilo que sobra da área ocupada, né? Tem que ter um planejamento anterior para ter esse equilíbrio, até para as pessoas poderem viver, né? Porque onde tem muito cimento, aumenta a temperatura, né? Isso aí tá mais do que evidente para todos nós. E se você quiser participar do nosso programa, fazendo suas perguntas, fique atento àquela caixinha que fica no Instagram. Lá tem o tema do programa da semana, e lá você pode fazer a sua questão, que será reproduzida aqui no nosso programa. E se quiser mais informações, que eu acho que é importante também você ter mais informações do que é discutido aqui no Brasil ODS, você vai encontrar no site do Observatório, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Ou então, nos acompanhe em todas as redes sociais que nós estamos presentes. E não se esqueça, mesmo para entrar nas redes sociais, o 3, né, Observatório 3 Setor, o 3 é em numeral. Chegou a hora do momento de nós ouvirmos os destaques das semanas. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Lucas Neve tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Instituto FI realiza evento focado em estratégias de presença digital inclusiva. Plataforma para a primeira infância é lançada para auxiliar na gestão pública. Terceira Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade pauta transformação social. Guia da Politize descomplica a política para jovens e incentiva o primeiro voto. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves, repórter do Observatório, direto da redação
do Observatório do Terceiro Setor. Onde os urubus não têm asas, vou pintando, segurando a parede do mangue no meu quintal, Manguital. Assim que ele continua a música. Essa música é o Manguital, com o Chico Science e Nação Zumbi. Zuleika, cara, olha só, essa música já foi feita há quase 30 anos, e olha só o que foi retratado para aquela época, e ainda há algumas cidades do Brasil afora que ainda continuam com essa situação, né? O pessoal enfiado na lama, num bairro sujo, onde os urubus têm casa, mas a população, né, tem a sua casa bastante deteriorada. E a sua casa maior, que é o meio ambiente, então, nem se fala. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário, né? 30 anos que essa música foi feita, e infelizmente ainda ela guarda uma grande atualidade. Zuleika. Bom, muito legal, né, Franklin? Eu acho que, de fato, eu acho que reflete muito também os dias de hoje, né? Eu acho que não mudou muito, infelizmente, né? Mas eu queria fazer um comentário geral, né? Eu acho que a gente fala muito sobre o nosso trabalho de mobilização, de apoio aos governos locais, né? Como eu falei, eu acho que tem como competência ali essa capacidade, né? E a responsabilidade de gerar as transformações necessárias para melhorar a qualidade de vida da população, mas a gente precisa muito que essa população, ela participe desses processos, né? Que se engaje, né? Então, cada vez mais, não adianta a gente falar somente de uma gestão pública, que seja uma gestão pública pautada por indicadores e metas, que é fundamental e que, infelizmente, não é uma cultura hoje das nossas cidades. Mas a gente precisa que essa população, ela participe desses processos, seja nas associações de bairros, nos conselhos municipais, em todas as instâncias, né, participativas, e que cobrem, né, seus gestores e gestoras ações concretas para a melhoria da qualidade de vida, né? E a gente está falando de qualidade de vida pensando também, né, o ODS 11, ele reflete muito questões de habitação, mobilidade, né, e saneamento, mas eu entendo que quando a gente fala, por exemplo, da agenda dos ODS, os 17 ODS, eles são indivisíveis. E por quê? Porque um está conectado ao outro, né? A gente não pode falar de educação e não falar, ou falar de mobilidade e não falar de saúde, por exemplo, porque muitos indicadores estão conectados, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente olhe a Agenda 2030, ela é um plano muito ambicioso, mas que para que a gente consiga avançar com essa agenda, e infelizmente a gente está muito ainda atrás do ideal, né? Recentemente, o Grupo Interagências das Nações Unidas apontou que 67% das metas globais se aplicam nos governos municipais ou governos regionais. Portanto, há uma responsabilidade enorme e eu faço aqui um apelo para que os ouvintes votem de uma forma muito consciente em candidatos e candidatas comprometidos com essa agenda de desenvolvimento sustentável. Muito bem. Karen, que comentário você faz sobre o Manguital com Nação Zumbi e o Chico Science? Essa música, esse trecho, né, que você colocou, ele é muito emblemático na importância da questão social, né? Então, assim, é um tripé de habitação, acessibilidade e saneamento, né? Coisas que definem, muitas vezes, a qualidade de vida de um cidadão, de uma pessoa. E a importância que isso tem, tanto para esse indivíduo, quanto para a própria comunidade, e os impactos que a carência de soluções para esses pontos trazem do ponto de vista ambiental. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, numa condição de um país que tem diversas cidades que enfrentam essas precariedades, essas vulnerabilidades, a gente tem que olhar para um aspecto social como um drive, como um catalisador
de soluções de sustentabilidade mais amplas. E é claro que existe a necessidade de infraestruturar essas comunidades, mas como a Zuleika falou, é um processo não externo, mas é um processo colaborativo, um processo em que você passa a ter políticas bem desenhadas, com instrumentação adequada, metodologia adequada e com envolvimento e acompanhamento e participação permanente justamente dessas pessoas que vão ser as métricas verdadeiras, se essas pessoas vão estar se sentindo adequadamente amparadas, adequadamente desenvolvidas nesse ambiente que é um ambiente de desenvolvimento e não um ambiente de precarização permanente, como a música indica, né? Então, é muito importante, realmente, o aspecto social como um medidor dessa sustentabilidade urbana. Perfeito, Karen. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, um programa que contou com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Karen Regina de Castro Marins, professora da Escola Politécnica da USP, doutora em Arquitetura e Urbanismo e especialista em Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E também agradeço Zuleika Goulart, coordenadora do programa Cidades Sustentáveis e integrante da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. Basta procurar por Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. E o 3 sempre em numeral. Assim como também visitar o nosso site, observatório3setor.org.br, também com o 3 em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.